Bom dia, irmãos e irmãs. Graça e paz sobre a tua vida preciosa. Queridos, hoje nós continuamos, firmes no nosso plano de leitura da palavra, no projeto Vida com Deus, lendo hoje, dia 15 de julho, meio do mês de julho já, os capítulos 52 a 55. O capítulo 52 vai tratar da questão da condenação do ímpio, mais um desabafo do salmista. Salmo 53 também um salmo didático de Davi, a questão da corrupção do pecador, a sua redenção. O Salmo 54 ele faz um apelo, um pedido de apelo ao socorro divino, e eu quero falar sobre o Salmo 55, para nossa meditação hoje. É interessante, o Salmo 55, como muitos salmos de Davi, é um desabafo, O salmista Davi, ele não se poupava, não tinha, eu diria assim, vergonha de exteriorizar, de pôr para fora todos os seus sentimentos de angústia e decepção. O Salmo 55 é uma dessas expressões interessantíssimas de uma crise, uma crise cujo fundamento são as pessoas amigas, Muitos dos salmos de Davi, ele está em crise com inimigos externos, com nações externas, com adversários políticos, com perseguições. Mas o Salmo 55 ele está numa angústia muito grande por uma razão interessante. Vamos conversar sobre ela. Bom, o versículo 1 ao versículo 5, os versículos 1 ao versículo 5, Davi expressa um tempo de angústia, um tempo de perturbação, quando ele ora a Deus e pedindo, geralmente quando Davi está em crise, ele ora nessa forma, dizendo: Senhor, inclina para mim, atende o teu servo, ouve o teu servo. E por que razão que ele diz isto, inclina os teus ouvidos para mim? Porque os meus inimigos me cercam furiosamente e me hostilizam, Como diz em vários salmos, Davi reclama diante de Deus, ou abre o coração diante de Deus, falando a respeito dos inimigos, Versículo 1 ao 5 ele vai trabalhar essa questão. No versículo 6 até o versículo 12, o versículo 11, Davi, é interessante que ele mostra aquilo que às vezes nós queremos fazer, Nós queremos fugir das circunstâncias. Quando ele diz no versículo 6, quem me dera ter asas como pomba, voaria e acharia pouso no deserto, para fugir das tensões, fugir da perseguição dos inimigos. Aqui um momento raro onde Davi revela o desejo de fugir do confronto. Davi geralmente não era muito de fugir dos confrontos, Ele enfrentava de frente as circunstâncias e as situações, mas pelo que parece, Davi está vivendo uma situação de angústia tão grande que ele ora a Deus dizendo: Senhor, tomara que se eu tivesse asas de pomba, eu voaria para o deserto e ficaria ali até o problema passar. A gente às vezes quer ter também asas de pomba, para a gente fugir dos problemas. E revelando aqui, Davi revela na sua humanidade um pouco de medo e um pouco de tensão com as situações que ele estava vivendo, e ele disse: eu gostaria de ter asas como pomba para fugir das águas turbulentas e dos vendavais e das procelas, dos ventos procelosos, ventos violentos que tumultuam a minha vida. Mas qual a razão de tamanha decepção de Davi? Qual a razão pela qual Davi gostaria que Deus desse asas de pomba para ele, para que ele fugisse do deserto? Queridos, ele está com um grande problema, não é com inimigos, ele está vivendo um problema, e a sua decepção maior é porque ele está vivendo problemas com pessoas próximas, Os versículos 12 ao versículo 20, Davi revela uma decepção muito grande com pessoas próximas. E ele diz: até aquelas pessoas que comiam na minha própria mesa, aquelas pessoas que colocavam a mão no meu pão, aquelas pessoas que partilhavam do meu pão, aquelas pessoas que gozavam da minha amizade, da amizade da minha casa, da minha mesa, até estas pessoas
estão estendendo a mão contra mim, né? E no versículo 20 ele vai dizer, né, tal homem, adversários, pessoas que eram, na verdade, a expressão dele no versículo 13 era meu igual, ou seja, a pessoa que caminhava comigo. Eram pessoas que nós andávamos, no versículo 14, andávamos juntas. E de repente ele colocou a mão contra mim, né? Tal homem estendeu a mão contra a paz, tal homem estendeu a mão contra mim, né? Queridos, não existe coisa mais fantástica, gloriosa e tremenda na vida do que a questão da integridade e da fidelidade nos nossos relacionamentos como igreja e como corpo de Cristo. A gente sabe a decepção grande quando a gente descobre, quando a gente está sendo traído e quando as pessoas vêm com palavras macias diante de nós, o salmista diz isto, né? E nas costas elas estão fincando flechas, né? Ferindo e machucando. Davi abre o coração, falando da expectativa de viver um tempo novo, de voltar a gozar da amizade de Deus e da amizade com estas pessoas com as quais ele viveu tanto tempo e viveu tão bem, né? Tomara que nós possamos andar em integridade, que a nossa amizade seja pura, a nossa amizade seja sincera e nós possamos perpetuar o nosso relacionamento para a glória de Deus. Tá bom, querido? Deus abençoe e honre a tua vida preciosa no nome de Jesus. Que o Senhor te dê um dia maravilhoso.